A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, esteja conosco nesta leitura, Pai. Que as Tuas palavras, Senhor, sejam ensinamentos e nos direcione cada vez mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Samuel. Ontem a gente leu sobre a fuga de Davi, né? Hoje Ziba engana Davi no capítulo 16. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, o pão e as frutas de verão para comerem os moços e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho de teu senhor? E Ziba disse ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, que eu achei graça em teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando-o, Simei assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Estás agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar-lhe e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita, deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi a Absalão, disse Uzai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com teu amigo? Porque não fostes com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: não, porém daquele que eleger o Senhor e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho, como servi diante de seu pai, assim serei diante de ti? Aqui Uzai, ele era o mordomo de Davi, né? Ele está com Absalão porque Davi mesmo pediu: vai, fica com meu filho. E diz a ele: assim que como você cuidou de mim, vai cuidar dele também, né? Afinal de contas, apesar de tudo, Absalão era filho de Davi. Então Davi tinha preocupação com ele, né? Como um pai tinha preocupação com ele e queria alguém de sua confiança ao lado dele para guiá-lo. No versículo 20, então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim
todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, Arão a Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. No capítulo 17, disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos. O espantarei e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a tua palavra, senão fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubado dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no princípio alguns deles, cada um que o ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará. Porque todo o Israel sabe que teu pai é valoroso e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e tu em pessoa vás com eles a peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, então arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor a ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhou eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, logo também passa a noite ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Ahimaás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe o disse, e eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. É meio estranho, né, Uzai, que era mordomo de Davi, falar isso para Absalão, né, para que ele mesmo vá em pessoa atrás de Davi. Mas ali foi uma ordem de Deus, né? Foi a palavra de Deus. Falou: deixa Absalão ir contra Davi, porque Davi é meu ungido e Absalão pagará por isso. Então deu o conselho a ele para que ele vá junto, não só os homens, como ele também vai, para que o mal recaia sobre ele, né? No versículo 18. Mas viu-os, todavia, um moço que avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço.
e espalhou grãos descascados sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: Onde estás, Ahimaás e Jonatas? E a mulher lhes disse: Já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achado, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço, foram e anunciaram a Davi e disseram: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo com ele, que estava com ele, se levantou e passaram o Jordão. E quando clareou o dia, não faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa. Se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi para Maanaim, porém Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele. E Absalão nomeou Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual possuíra a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruía, mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lobedebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas, também torradas, e mel, manteiga, ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Deus sempre socorre os seus, né? Davi estava passando por um apuro, tanto Davi quanto o pessoal que estava com ele, mas Deus deu a direção e ele chegou no lugar onde ele foi bem recebido, né? Lhe deram alimento, lhe deram água, né? Aí a morte de Absalão no capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe e outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruía, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que a cidade nos sirva de socorro. Então disse-lhe Davi: O que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs ao lado da parte, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: Benignamente tratai por amor de mim o jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu essa ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais o povo que o bosque consumiu do que o que a espada consumiu naquele dia. Aqui, né, o que o bosque consumiu já é mais uma prova de que realmente Deus estava com Davi, né? Porque o Israel é o povo de Deus, mas Israel estava seguindo Absalão e Absalão não estava seguindo a Deus. Então, por isso que Israel estava perdendo sempre as batalhas, porque Davi continuava sendo ungido de Deus, continuava seguindo a palavra de Deus e todos que estavam com ele, né? E mais uma vez aqui Deus protegeu eles, fazendo com que o bosque engolisse os israelitas, né? Aí no versículo 9, e Absalão se encontrou com os servos de Davi. Absalão ia montado num mulo que entrou debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho. Pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurada entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo o homem fez a saber Joabe e disse:
eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: assim que o vistes, por que não o feriste logo ali em terra? E forçado seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar as minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar o jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco de minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e parou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que estava no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, e por isso até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: vai tu e dize ao rei que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu, e perseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e ultrapassou Cusi. E Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro e levantou os olhos. Olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. Então a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também traz este novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este é o homem de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te daqui. E virou-se e parou. E eis que chegou Cusi e disse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cusi: vai bem o jovem com Absalão? E disse Cusi: sejam como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor e todos os que se levantavam contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Aqui, né, o Joabe não obedeceu a Davi e acabou matando Absalão, né? E obviamente Davi, como seu pai, sofreu muito com a morte de Absalão. Ele não queria, apesar de tudo, ele não queria que seu filho sofresse, né? Acho que como todo pai, ele ainda tinha esperança de Absalão se voltar para Deus, né? Como, afinal de contas, Deus havia prometido uma boa descendência para ele, né? Diz que a descendência ia ser longa, né? Mas nessa descendência, infelizmente, Absalão não estava nela. E ele foi morto
e Davi chorou por ele, né? Senhor Deus e Pai, obrigada por suas palavras, Senhor, nos encaminhe, Senhor, nos direcione a Ti, Pai, cada vez mais, Senhor. Queremos que o Senhor esteja em nossas vidas, perdoa nossos pecados, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, manifeste o Teu poder na minha família, Senhor, nos meus amigos, na toda a minha parentela, Pai. Os que estão em Seu caminho, que sejam fortalecidos, que sejam revigorados, Pai. E os que não estão, que tenham a oportunidade de Te conhecer, Senhor, de experimentar o que é servir ao Senhor, essa paz que somente o Senhor é capaz de nos dar, Pai. Esteja sempre em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.